A vida é horrível ou a vida é incrível? Qual é a sua percepção hoje sobre a vida? Aquilo que você vê na sua vida, a forma que você vê a vida, se ela é horrível para você, se ela é incrível, vai depender do que você tem dentro de você. Então fica nesse vídeo até o fim para você entender o que foi que eu fiz, quais foram as práticas, o que eu vivi. Eu conto um pouquinho aqui, eu compartilho um pouquinho aqui com vocês das minhas experiências, do que eu aprendi em livros, cursos, vídeos e o que eu experimentei, também experimento até hoje, para dizer para você assim: a vida é incrível. Eu me chamo Day Mascarenhas e eu quero te convidar para mais um vídeo desse canal. Então vamos comigo? Vamos abrir a mente? Ai, viver. Viver é tão bom. É claro que nem todos têm esse olhar. E por que será que uns têm um olhar diferente de outros? Um dia eu também tive esse olhar de que tudo era horrível, de que não tinha importância nenhuma a vida, e que viver não era tão bom assim. Eu também, em um momento da minha vida, cheguei a pensar que a vida era ruim. O que mudou? O que me faz hoje pensar diferente? Olhar para todos os detalhes da vida, a natureza, o externo, as pessoas, essa experiência temporariamente humana e sentir de verdade satisfação pela vida e sentir alegria de viver, sentir que eu quero continuar, que eu quero mais, que eu quero aproveitar, que eu quero viver de verdade. É justamente aquele lugar de quando a gente sai do mundo mental, sai da inconsciência, deixa de viver inconscientemente, passa a viver conscientemente, passa a viver o que de fato a vida nos apresenta e não aquilo que a gente traz da nossa mente, do nosso inconsciente, as nossas memórias. Quando a gente treina isso, começa a colocar hábitos diferentes na nossa vida, sair desse mundo mental, deixar de ouvir, as desculpas da mente, o que a nossa mente traz, os nossos traumas inconscientes, e a gente simplesmente vive de verdade. Isso é de fato viver, e não viver no piloto automático, atropelando tudo, atropelando todos, não realmente olhar para o que acontece agora, no hoje, ficar só em modo, ligar ali a chavinha, modo de sobrevivência para a mente economizar energia. Isso nos cansa. Viver no piloto automático é o mesmo que ser um robô. É não experimentar a vida do jeito que ela é. É simplesmente interpretar a vida de acordo com o que a gente carrega dentro. O mundo dorme e as pessoas não sabem que a maior parte da vida delas, elas estão vivendo no mundo mental. Elas estão trazendo o passado para o agora. Elas estão vivendo na expectativa com um futuro que nem existe. Elas não entendem que a vida só acontece no agora,
que nós só temos o hoje para viver e que todas aquelas historinhas na mente, nada mais, nada menos do que o que temos gravado de experiência de vida e que a gente só reproduz mais do mesmo no agora. E que tudo isso não é viver de verdade. O que acontece conosco é essa reprodução, é simplesmente trazer mais do mesmo do passado para o agora. E aí é onde a gente faz aquela perguntinha: por que que minha vida não muda? Por que que é um looping sem fim? Por que que tem muitas repetições? Por que que eu não consigo fazer diferente? Por que que eu tô sempre no mesmo lugar? É justamente por isso, porque você vive no mundo mental. Você não vive 100% aqui, nessa vida, nesse mundo real, no agora. E isso que é libertador. E isso que é essa sensação que a gente sente, sabe? De alegria, de felicidade, porque a sua mente está tranquila. Porque você está aqui e agora e vivendo este momento. Por isso é tão libertador e só sabe quem de fato experimenta esse lugar. E é um convite que a gente deve se fazer diariamente, porque é uma prática que é desafiadora, você sair do piloto automático para viver o agora. Você precisa estar constantemente ali, é um treino diário de trazer a sua mente para o vazio, para a calmaria. Sabemos que a gente não vai ficar sem pensamentos, porque nós temos em média de 70 mil, aproximadamente 70 mil pensamentos por dia. E olha que interessante, a maioria são os mesmos. Por isso da nossa repetição, por isso que a vida está sempre a mesma coisa, esse looping sem fim. Os pensamentos sempre irão existir, faz parte de nós, mas estar no lugar de governante de si mesmo, de observador de si mesmo, observando o que os pensamentos nos traz e se fazendo a pergunta: isso é verdade? Isso que o meu pensamento está trazendo é verdadeiro? Ou é mais do mesmo, do meu passado? Ou é uma reprodução sem fim de lá, do meu passado, das minhas memórias? Esse pensamento, ele é consciente? Sou eu que estou trazendo de fato ele agora? Eu estou conscientemente pensando ou inconscientemente estão vindo memórias para o agora, para que eu saia do estado de presença, para que eu saia do agora e acabe vivendo mais do passado, desses pensamentos. O ego, ele existe e ele está com você quando você está no passado ou no futuro. Para nossa mente não existe o tempo, só existe o agora. Então, tudo que você viveu no seu passado, que você deu um significado que tem muito forte aí dentro de você, você continua trazendo para o seu agora e revivendo. Então, passado e futuro, na verdade, para nossa mente não existe. Tudo existe no agora. Mas como nós temos memórias, e essas memórias estão muito latentes dentro de nós,
E como a gente deu um significado em algum momento da nossa vida para algo, e no agora, quando acontecem situações, a gente simplesmente traz essa interpretação que a gente teve em um determinado momento da nossa vida, o significado que a gente deu para algo, a gente traz para a vida, para a nossa vida agora. E aí é onde a gente está sempre repetindo esse passado dentro das nossas vidas, do dia a dia, do nosso cotidiano. A gente está o tempo todo trazendo o passado. Só que muitas vezes não sabemos dessa informação, não percebemos, não estamos ali nos observando, como observador de nós mesmos. E essa prática de ser observador de nós mesmos, de estar observando o que a gente sente, observando os nossos pensamentos, tudo isso faz mudar os nossos resultados. Por quê? Porque quando você está em modo piloto automático, a nossa mente traz as informações que já existem dentro de nós e simplesmente a gente se deixa levar por essas informações, a gente acredita, a gente mergulha no emocional e fica aprisionado ali. Acaba sendo uma prisão mental. Você fica aprisionado àqueles pensamentos. E dali vem um pensamento, daqui a pouco vem mais outro, e mais outro, e mais outro. E de repente você está no meio, na verdade, de vários pensamentos ali, como se fosse uma prisão. E é como se você estivesse dentro de uma gaiola, segurando a chave, mas não consegue sair. A sua mente começa a ficar mais acelerada, perturbada, com muitos pensamentos, e você pode chegar a sentir algo, ficar angustiado, triste, depressivo, e você continua naqueles pensamentos aprisionados e cada vez mais e mais pensamentos acelerados. Às vezes você pode até perder o sono, não conseguir dormir à noite porque vem muitas preocupações, talvez, e o nome já diz, preocupação. Você está antecipadamente ocupando a sua mente com algo que não está te levando a lugar nenhum. Isso tudo são as prisões mentais. É quando você está vivendo no mundo mental. É quando você não está, de fato, conscientemente pensando, utilizando a sua mente consciente, né, da melhor forma, da forma que você precisa utilizar, fazendo com que os seus pensamentos sejam conscientes. Por isso que os pensamentos, lógico, eles existem e continuam existindo na nossa vida, para que a gente saiba utilizá-los, para que a gente saiba ser seres pensantes, mas que esses pensamentos sejam construtivos, esses pensamentos sejam conscientes, sejam de fato pensamentos que eu quero pensar, que eu escolho pensar no agora. E aí é onde você começa a entender a diferença de você estar sendo dominado pela sua mente, porque você não é a sua mente, você está sendo influenciado pelos seus pensamentos, porque você não é os seus pensamentos, deixando de ser o seu observador. Porque quem você é? Você é quem observa tudo. Você é quem os observa. Você é quem observa esses pensamentos. Você é quem observa essa mente. A mente, ela é uma grande ferramenta. E é uma ferramenta incrível quando você sabe utilizá-la.
quando na verdade você está no domínio dela, quando você está no governo de si mesmo. A mente é justamente para ser utilizada como uma grande ferramenta por nós e não o contrário, e não deixá-la nos usar e não sermos escravos dessa mente. E aí é onde tudo se transforma. Aí é onde a sua vida começa de fato a mudar. Porque você não dá mais importância para esses pensamentos repetitivos que vêm, você não acredita mais neles porque você entende que são somente memórias na sua vida, você já sabe diferenciar os pensamentos que são conscientes daqueles pensamentos inconscientes. E aí é onde você começa a esvaziar a sua mente, silenciá-la, vamos dizer assim, não exatamente esvaziar, deixar totalmente vazia, porque, como eu falei antes, pensamentos sempre existirão, mas você começa a perceber sua mente silenciosa, tranquila e vivendo de verdade esse agora. E eu tô falando para você com toda emoção que eu sinto aqui, sabe, dentro de mim, de verdade, a alegria que eu sinto de estar aqui. Talvez algumas pessoas que não estejam nesse lugar, que estejam em um lugar totalmente contrário do meu, sentindo que a pior coisa que existe é a vida, que a pior coisa que existe é viver, esteja talvez bravo, né, por estar apresentando a alegria de viver. Mas eu digo para você o seguinte: é possível. É super possível você estar nesse lugar de alegria, de estar feliz em estar aqui, de estar vivo, de simplesmente dar importância por pequenas coisas na sua vida. Não precisamos de algo grande. Só precisamos estar aqui e sentindo essa paz interior. É essa paz que nos traz para esse lugar. Porque quando você vive no mundo mental, você vive atormentado pelos seus pensamentos. Você vive atormentado por tudo aquilo que você deixou lá atrás e que você não resolveu. Por toda a sua história, pelas histórias não resolvidas, pelas histórias que ficaram pendentes, que você não conseguiu dar um ponto final para elas, que você não conseguiu encerrar, e aí você fica trazendo mais e mais e mais e mais para o agora. Por isso, libertador é a palavra. Você está no agora. E é sim, super possível. Você que está vivendo uma mente acelerada, você que está vivendo uma tagarelice sem fim, porque eu também já estive nesse lugar de tagarelice sem fim, de chegar até querer parar, bater na minha cabeça e dizer: chega, eu não aguento mais de tantos pensamentos. E aí é onde você está vivendo o inferno na Terra. Porque é impressionante como um pensamento negativo na sua vida atrai mais outro, mais outro, mais outro, mais outro e mais outro. E você não consegue sair dali. Então eu te convido, eu estou te convidando aqui e agora, para que você faça essa prática diariamente, para que você traga sua mente para o agora. É desafiador, mas é super, super possível e eu estou te dizendo isso. É você observar, ser o observador de você mesmo, não tem prática melhor. É você o tempo todo, no início vai ser muito, muito desafiador, porque a sua mente, ela vai vir pelas portas dos fundos, vai te pegar de jeito, como diz o Eckhart Tolle no livro Poder do Agora, ela vai querer driblar você, ela vai querer tirar a sua atenção e vai fazer com que você volte ali para os pensamentos novamente e de repente, quando você perceber, você já está nos pensamentos de novo. Mas o que é que você vai fazer? Você vai
trazer a sua mente tempo inteiro para o agora, para o que você está vivendo agora. E vai ficar observando seus pensamentos, deixando eles passar somente, sem julgá-los, somente observá-los. É sobre isso. Essa é uma experiência de vida que eu estou contando aqui para vocês, que eu estou compartilhando com vocês e que para mim foi algo libertador na minha vida. De todas as práticas de anos de despertar da consciência, nessa caminhada aí que eu tenho, para mim, essa foi a prática que, na verdade, a gente chama de prática, né? Mas é um estilo de vida. É você mudar a sua vida de verdade. É você ser, de fato, o que você precisa ser nesse mundo. Viver no agora. Viver plenamente no agora. É você viver de verdade. Então é essa dica que fica aqui. Eu quis de verdade, do fundo do meu coração, compartilhar isso com vocês, porque isso acho que salva a vida de qualquer pessoa. Claro que se você for uma pessoa que queira realmente sair desse lugar e queira viver de verdade. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, deixa seu comentário aqui abaixo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e eu aguardo você em um próximo vídeo. Tchau, tchau!